Olá a todos, agora eu vim fazer mais um vídeo aqui, daquela série Contradições da Bíblia, né? E nós vemos aqui uma contradição, ou uma suposta contradição, sobre a questão da realidade do ano de, de vivência do homem, né? Será que é uma contradição com o que Moisés disse e, e o que diz no livro de Salmos 90, a respeito da duração da vida humana? O texto de Gênesis capítulo 6, do verso 3, parece indicar que a longevidade humana após o dilúvio seria de no máximo 120 anos. Contudo, no Salmos 90, Moisés a considerou ser de 70 a 80 anos no máximo. Bom, aí agora nós veremos o seguinte. O livro de Gênesis, capítulo 6, verso 3, Deus diz que destruirá o mundo com água e o tempo de vida do homem será de 120 anos. O livro de Salmos está dizendo que a longevidade, ou seja, tempo de permanência de que o homem viveria sobre a Terra seria de mais ou menos de 70 a 80 anos. Pô, mas será que há alguma contradição nisso aí? Será que temos algum problema textual? Eu acho que não seria um problema textual. Porque, na verdade, se diferença de 70 ou 80 anos, aí seria mais ou menos uma questão de temática e de matemática. Agora, querer confundir 120 anos com 80 anos, dentro do contexto, para dizer que há uma contradição, bom, antes de ver essa contradição, a gente precisa entender o texto, né? Que, em primeiro lugar, não é de todo que Gênesis capítulo 6, do verso 3, esteja se referindo à longevidade humana, né? Pode ser que esteja falando de quantos anos ainda faltava até que o dilúvio ocorresse. Ou seja, Deus está falando, olha como é que o texto é interessante. Por isso que a gente não pode ter maldade quando a gente lê certas coisas. A Bíblia diz que o tempo de permanência de, de, de longevidade do homem no dilúvio seria de 120 anos. 120 anos a partir de quê? A partir do momento que Deus fez uma aliança com Noé e estabeleceu a construção da arca, que levou 120 anos. Então, quando Deus falou com, com Noé até a construção da arca, o tempo de permanência dos homens ali seriam de 120 anos, que é o tempo de que Deus construiria a arca e então levaria o dilúvio, tá bom? Então não é contradição ali. E segundo mesmo que de fato seja uma antevisão da duração da vida dos homens, isso não contradiz a posterior referência de 70 ou 80 anos, por duas razões. O primeiro texto se refere a um período anterior, quando as pessoas ainda viviam mais tempo. O próprio Moisés viveu 120 anos, conforme Deuteronômio 34:7. Então nós temos que ver também a questão da cadeia alimentar. Hoje a gente tem muito alimento industrializado, muito alimentos com agrotóxicos, né? Hoje o homem passa menos tempo dormindo, passa mais tempo trabalhando. E na época deles não tinha isso. Então quando a gente lê as escrituras, como esse aqui é um vídeo sobre dificuldades textuais, a gente tem que entender que essa diferença de tempo, essa diferença de comunicação entre Deus e o homem, tem que ser levado de antemão também. Por quê? Porque é um período diferente do que vivemos agora. Um período onde o oxigênio era muito mais puro do que temos agora devido às indústrias. Era um período de tempo onde a alimentação e o tempo de vida do homem, para se ele relaxar, era muito mais longo do que temos hoje. Então, segundo os 70, 80 anos, provavelmente não seria um limite superior absoluto, mas simplesmente uma referência à média de idade de pessoas que morrem na velhice. Então, dá para se entender ali que esses 70 ou 80 anos, olha o ou aí, ele está fazendo uma estimatismo de que mais ou menos é o tempo de que o homem permaneceria vivo na Terra. Isso aí não quer dizer que ele vai viver 70 anos ou 80 anos e ele morre, não. Hoje, em várias partes do mundo, não vou nem dizer somente no Brasil, nós temos pessoas com mais de 100 anos. E muitas das vezes vivendo muito melhor do que uma pessoa que tem 40, 50. Então, o texto aqui não está se contradizendo em respeito à duração humana. Um está falando sobre a arca, que é o tempo de permanência, do tempo que Deus falou com o homem
no caso Noé, até ele construir a arca, que levaria 120 anos, que era exatamente esse tempo que o homem morreria ali. Então, uma coisa não contradiz a outra. Bom, então o texto está claríssimo dentro do seu contexto e dentro da sua semântica de que não há contradição nenhuma. Um fala de um período, outro fala de outro período. Um está dando uma estimativa e o outro está dizendo o tempo de permanência que o homem vai ter até que chegue o dilúvio. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse pequeno vídeo aí, né? Um short view, como diz lá em inglês. E convido você a fazer parte da nossa equipe, do nosso canal aqui. Qualquer dúvida, você escreva no chat aqui. Tem muitas pessoas que têm feito comentários, eu tenho respondido lá. Então, espero que, por favor, o YouTube notifique você, tá bom? Para você não ficar sem resposta. E você precisando de material, alguma coisa, só você deixar o seu contato aqui e eu entrarei em contato contigo e mandarei o material que eu faço exposição aqui sem custo adicional nenhum. Bom, obrigado por você ter ficado até agora e esperamos então numa próxima sala de aula. Muito obrigado e tchau, tchau.